Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos de volta na segunda temporada do nosso Pode Mais. E nessa nova temporada a gente também está estreando um novo ambiente e, acima de tudo, conteúdo para que a gente possa discutir a questão da inclusão num outro patamar, como diria o jogador aí, né? E hoje a gente está assim, mais feliz, mais contente, porque nós recebemos aqui a professora Maria Raquel Souza dos Santos, que é mãe atípica, professora da educação básica há 19 anos, 11 desses, né, professora? Já atuando aí diretamente, né, com a educação infantil. Atualmente, sendo a primeira professora de atendimento educacional especializado, atuando na única sala de recursos em creche pública de Manaus. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Psicopedagogia, Educação Infantil, Educação Especial, Educação Inclusiva, Autismo, Atendimento Educacional Especializado. Atualmente é aluna do mestrado em Rede Nacional, o nosso PROFEI, né, em Educação Inclusiva. Em 2024 foi vencedora a nível estadual do Prêmio Nacional Professor Transformador e vencedora nacional do Prêmio Professor por Vir, na categoria Melhor Projeto de Educação Infantil do Brasil. Professora, além do seu currículo, a senhora tem inúmeras atividades, né, professora? A senhora dá conta de tudo isso como? Tento dar conta, né? Não é fácil, né? Sendo mãe atípica, mas a gente vai através da empatia, através do respeito, e buscando sempre fazer o melhor pelas nossas crianças, pela nossa sociedade aí nesse contexto da inclusão. Certo. Professora, a senhora tem uma atividade muito intensa, dá para perceber, eu lhe acompanho de vez em quando nas redes sociais, quando eu também tenho um tempinho, né? Sim. Que também tenho uma atividade intensa. Mas me diga uma coisa, qual foi o motivo, ou quais foram os motivos que lhe levaram a se interessar por essa área do conhecimento e atuar profissionalmente nela? Sim, professor, como eu sou mãe atípica, né, eu já tenho aí, digamos, sou impelida, né, a militar nessa causa da educação inclusiva e da educação especial. A minha trajetória de início, ela se deu exatamente no contexto da descoberta da condição do meu filho, né, aos 3 anos e meio, mais ou menos, eu descobri que o meu filho, ele tinha o transtorno do espectro do autismo, ele era uma pessoa dentro do TEA, e a partir daquele momento eu me senti imbuída, me senti impelida a ir atrás de conhecimento, para ajudar, a princípio, o meu filho. Certo. E dentro da minha professoralidade, da minha condição de docente, também assumi essa responsabilidade de trabalhar essa temática com as crianças, com os estudantes, com os aprendentes, no contexto das escolas, no contexto educacional. Foi assim que surgiu aí essa, digamos assim, essa inclinação para essa temática. A senhora sabe que eu falo de vez em quando assim, a gente ouve vários colegas nossos dizerem que normalmente eles não estão preparados para receber, né, uma pessoa neurodivergente em sala de aula. Sim. Em qualquer situação. E eu sempre coloco, às vezes nas palestras, quando eu tenho oportunidade, que o meu pai também não está preparado para ter um filho com deficiência física. Exato. E aí, quando algumas pessoas dizem assim, nós não tivemos curso, não tivemos preparação, eu falei, mas meu pai também não teve. E meu pai era analfabeto, morava no interior do Amazonas. Então, a dificuldade era bem maior. Por que eu estou fazendo esse relato todo? Para lhe dizer o seguinte, a senhora fez algum curso específico, a senhora procurou se informar, a senhora procurou informações que pudesse lhe dar hoje, segurança, eu sinto isso na senhora, essa segurança em tratar do assunto, em propor soluções, em propor alternativas. A senhora fez curso ou a senhora foi levada pela emoção e envolvida por esse momento? A senhora foi atuando, fazendo, realizando? Como é que aconteceu tudo isso na sua vida? Então, professor, tudo isso aí é um processo, né? Aconteceu a partir de um processo. Como eu falei, a partir do momento de que eu me vi na condição de mãe atípica, né, de uma criança com transtorno do espectro do autismo, e aí poderia ser qualquer outra neurodivergência, né? No caso foi o TEA, eu comecei a buscar o conhecimento. Então, eu fui buscar saber como funcionava a cabeça da minha criança, dentro da minha casa, a princípio. E aí, o primeiro curso que eu fiz foi exatamente Educação Especial. Comecei a procurar, né, comecei a
a procurar conhecimento a partir de cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, e fui me aprofundando cada vez mais na temática, até hoje chegar onde eu ainda continuo buscando, né, no contexto do Profei, do mestrado, que tem muito me ajudado na parte teórica, e a parte prática vindo da minha própria professoralidade, da minha própria docência. Tá certo. Professora, quais foram os principais desafios, assim, enquanto mãe? Eu não quero saber da Raquel professora, não. Eu quero saber da Raquel mãe que descobriu que o filho tinha autismo com 3 anos? 3 anos e meio, mais ou menos. Quais foram os principais? Eu imagino o inúmero de desafios, porque eu todo dia, quando eu acordo, o primeiro é levantar da cama, né? E como eu moro só, quer dizer, a minha casa é adaptada. Eu tenho pequenas adaptações para que eu tenha uma certa autonomia, uma certa independência. Mas no seu caso, por exemplo, quais foram os principais desafios? Se a senhora pode compartilhar com a gente, que eu acho que é o desafio da maioria das mães também, que tem filho autista. O principal desafio, professor, foi a falta de empatia. Foi a falta de empatia, a princípio, né? Com a minha criança. Eu vou contar aqui uma experiência. Conte. Que foi que desenvolveu todo o meu trabalho nesse contexto, tá? O meu filho estudava numa determinada escola e todos os dias ele chegava nessa escola e sentia a não vontade de entrar e fazia um escândalo. Um escândalo que eu não entendia, porque na época ele era não verbal. E aí eu saquei que tem alguma coisa errada. E num belo dia eu cheguei nessa escola, que eu não vou dizer o nome, e entrei na escola, na hora do recreio. Meu filho estava sofrendo violência das próprias crianças, preso numa parede, e ao redor dele as crianças estavam ali, pense, dando lixo para ele comer. E a partir daquele momento, aquilo ali foi dentro do meu coração como uma faca. E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa para que as minhas crianças hoje pequenas, elas mudem a conduta quando se tornarem maiores. E a partir daquele momento eu desenvolvi um projeto, a educação inclusiva em contexto de creche, o incluir de forma lúdica desde o início. Ali deu início a tudo, 2016, na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a trabalhar a empatia, o amor, o respeito, e foi nesse contexto que nós iniciamos. Tá certo. Professora, normalmente, sabe o que eu vejo? Assim, é sempre a mãe, é sempre as mães. Na minha história de vida foi o contrário, foi o meu pai. Sim. Né? Enquanto todos criavam dificuldades, diziam, mas ele não vai se recuperar, ele não vai sobreviver, ele não vai... porque eu tenho sequelas de paralisia infantil, o pólio, né? Tu acha que as mães, mais uma vez, são sempre as mais indicadas, preparadas? O que as mães têm que a maioria dos pais não tem? Pai, homem, eu estou falando. Porque no meu caso foi homem. Mas eu vejo sempre as mães envolvidas. Qual a mensagem que tu tem para dizer para essas mães, assim como você? Se empoderem. Se empoderem de tudo que vocês puderem. Assim como eu me empoderei. Eu sempre falo para as mães das minhas crianças, na creche, qual eu trabalho, que elas precisam se empoderar, elas precisam se inteirar das particularidades das crianças que elas têm em casa. A palavra-chave é empoderamento familiar. E aí eu incluo pai, mãe, irmãos, eu incluo todos os cuidadores daquela criança. Eu acho que a palavra-chave é essa, empoderamento. Professora, maravilha. Bom depoimento. Foi bom ouvir uma mãe aqui. E olha, nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Já passou, professora, primeiro bloco. Rápido, né? Quando a conversa é boa, é verdade. O tempo passa rápido. Mas a gente já retorna. É só um momentinho aí, para a gente ajustar as coisas aqui. Já retornamos com a professora Maria Raquel. Então é isso, meus amigos, estamos de volta, segundo bloco aqui do nosso Pode Mais, nessa nova temporada, tenho a satisfação de receber hoje a professora Maria Raquel Souza dos Santos, que já no primeiro momento aqui, já contextualizou toda a sua história, toda a sua vivência, toda a sua caminhada na área de educação inclusiva e também como mãe atípica. Professora, a senhora tem 19 anos já de carreira na educação. Por que a educação básica? E o que foi que mais lhe marcou em sala de aula, sendo professora e atuando na área de educação inclusiva, educação especial?
Olha, nós sabemos que os estudantes atípicos, as crianças atípicas, elas têm chegado em grande massa, né? As nossas, digamos assim, a educação inclusiva de uma forma geral, né? Hoje a gente tem a situação das crianças migrantes, no contexto das salas de aula, das salas referências. Inclusive, a senhora estava falando sobre isso, comente também um pouquinho sobre isso, né? Sim, aí a gente entra, né, na questão do prêmio, da premiação. Isso. Aqui a gente tem o livro, né, Luiz Grant, que é o produto educacional, digamos assim, do nosso projeto. Nós desenvolvemos na creche que eu trabalho, a creche municipal Magdalena Arcidal, um trabalho, um projeto envolvendo a comunidade migrante. Nós sabemos que de 2019, 2020 para cá, houve aí um boom dessas crianças migrantes chegando nesses espaços educacionais, né, amazonenses, vindas, né, através do êxodo venezuelano, que tem ocorrido. E na creche não foi diferente. Elas chegavam, pequenas, bebês, ali demandando dificuldade no idioma, as famílias também. Então, a partir daquela problemática, nós desenvolvemos um projeto no qual nós conseguimos trazer todos os setores sociais da creche para o contexto da educação, né? Aí a gente envolveu a comunidade externa, envolveu as próprias famílias migrantes, envolveu também as crianças. E vamos fazer ali um trabalho de, digamos assim, interculturalidade nesse contexto. Esse projeto se chamava Das Arepas ao Tucumã. Arepas, porque a arepa é o alimento tradicional das crianças venezuelanas, e elas chegavam solicitando esse alimento. Na época nós não sabíamos nem o que era arepa. E Tucumã, para fazer aí o gancho, né, com a nossa cultura amazônica, amazonense. E aí nós desenvolvemos esse projeto e deu muito certo, professor, porque nós conseguimos trazer atores e parceiros externos para o contexto do projeto, como o Sebrae Amazonas foi nosso parceiro. A ONG Hermanitos, eu quero agradecer muito aos Hermanitos que nos subsidiaram toda a parte cultural do projeto. Então, deu muito certo e nós conseguimos aí galgar, graças a Deus, né, 3 prêmios nacionais muito bons dentro desse contexto educacional, que foi o Arte na Escola, foi o Educa Wiki e foi o Prêmio Professor Porvir, no qual nós galgamos aí o lugar de melhor projeto em educação infantil do Brasil 2024, com o projeto das Arepas ao Tucumã. E aí nós desenvolvemos aqui, novamente, né, o produto educacional Luiz Grant. Ele conta a história de uma criança chamada Luiz, era uma criança nossa da creche, que chegava pedindo as arepas, e aí nós fomos desenvolvendo ali todo o trabalho e contando essa história em formato de historinha para as crianças. Ele foi ilustrado pela Laís Seixas, uma artista maravilhosa que nos ilustrou o nosso trabalho, e graças a Deus a gente conseguiu esse prêmio, né? Essa visibilidade nacional. Maravilha. A senhora não tem interesse em apresentar esse material num formato que a gente chama de acessível, em libras? Claro, claro. Com audiodescrição? Com certeza. Com narração? Com certeza, seria uma maravilha. Com legenda? Já aceito o convite, já está aceito. Está aceito o convite? Aceito o convite. Ah, maravilha. Não só esse, né? Nós também temos o outro livro aqui. Mostra o material aí. Esse livro aqui é o Tambaquilícia. É o livro que conta a história de uma filhote de tambaqui cega, né? Também dentro do contexto da nossa creche, também dentro do contexto ali da educação inclusiva, nós temos uma criança com deficiência visual, a Alícia, e ela foi aí a nossa força motriz para desenvolver o nosso produto, digamos assim, o nosso livro. Ele conta a história de uma filhotinha de tambaqui que chega na creche e nesse momento ali, todos os outros peixinhos dentro do ideário amazônico, porque a gente usa os personagens como Aruananda, como Paculis, a gente vai usando todos esses nomes aí para contextualizar no contexto amazônico esse contexto de educação inclusiva das nossas crianças. Eu tenho assim um carinho nesse livro porque ele foi o primeiro e tenho um carinho assim enorme também porque nós desenvolvemos um projeto muito lindo no contexto dessa criação, né, educacional desses materiais. Eu sei. Me diga uma coisa. A senhora tem uma equipe própria ou são todos voluntários? Como é que funciona para a produção desse material? Sim, nós construímos, né, o trabalho em coletivo, eu escrevo, né, a história,
a É a senhora mesmo que escreve? Sim, a redação do Tá. trabalho. E nós fazemos ali um trabalho conjunto. A Laís é filha da nossa gestora, ela é filha dela, e aí ela gentilmente sempre ilustra os nossos trabalhos. Entendi. Né? E a gente, a partir desse trabalho pronto, a gente vai trabalhando as outras temáticas, dentro dos campos de experiência, dentro das habilidades que a gente precisa trabalhar com as crianças. A senhora falou dessa premiação e eu imagino assim, a gente pouco recebe reconhecimento, né, professora, por aquilo que a gente faz, né? É verdade. Não necessariamente que a gente vá fazer porque tem um reconhecimento, ou tem uma palavra, ou tem um apoio, deveria sempre, Sim. deveria. Mas o que representou esse prêmio para vocês, assim, em termos de motivação, né? Parece uma pergunta óbvia, mas eu não vejo dessa forma, porque eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo que dependendo do bom dia, da entonação do bom dia, você sabe se a pessoa realmente te deseja bom dia, né? É verdade. E às vezes uma palavra amiga, um reconhecimento, poxa, professora Maria Raquel, que maravilha, a senhora foi premiada. O que representou esse prêmio para vocês que estão envolvidos nesses projetos aí? Professor, a nossa creche ela já é uma creche de vanguarda, né, no trabalho com premiações, no trabalho com projetos. A gente já trabalha com pedagogia de projetos desde 2015. Então, já é um processo, né? Não vem de agora, já é um processo que a gente vem trabalhando ali, e sempre com problemáticas que dão origem a esses projetos no contexto da própria creche. E, obviamente, que ter o reconhecimento nacional de um prêmio dessa magnitude, porque o Instituto Porvir Org, ele é um dos maiores institutos no contexto educacional do Brasil. Inclusive, é ele que impulsiona muitas temáticas aí de destaque no Brasil nesse contexto. Então, ter uma premiação advinda dessa instituição Porvir Org foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a gente pôde conhecer, né, São Paulo, eles nos proporcionaram, através da premiação, o evento de premiação foi em São Paulo, então a gente foi através do Instituto, e hoje teve a partir desse projeto, eles fizeram um e-book com todos os premiados em todos os segmentos, então não sou só eu, são todos os segmentos, educação, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, socioemocional, enfim. Para o professor isso é muito, muito, muito satisfatório, né? E para a instituição também. Um abraço para que você continue fazendo. Professora, conforme a senhora pode perceber, nós estamos passando aqui, a senhora falou do contexto, né, do Arepa e do Tucumã. Sim. Né? Eu sempre tive a preocupação de batizar os nossos projetos com nomes regionais. Por isso que está passando aqui, né, algumas logos dos nossos projetos, né, que a gente tem questão de fazer. Começou com o projeto Curupira, né, o Maloca Acessível, que é de material didático adaptado, por isso que eu estou te convidando. O Arumã, que é de formação de professores em educação especial. O Arumã é aquele que faz o paneiro. O IAI, que significa invisível em Yanomami. O Motiron, né, que é o trabalho em conjunto, trabalho em comunidade. E agora o nosso filhinho mais novo é o Apoema Libras. Apoema significa ver ao longe. Mas olha, queria pedir para vocês que não esquecessem de se inscrever no nosso canal no YouTube e, acima de tudo, nos seguir, né, no Instagram, @espaço.curupira. Nós vamos encerrar o segundo bloco agora, professora, mas no terceiro bloco a senhora já divulga também as suas redes sociais e a senhora pode falar um pouquinho do trabalho que a senhora realiza lá também. Tá certo. Tá bom? Já voltamos. De volta aqui com o nosso Pode Mais, tendo a satisfação hoje de receber essa sumidade, né, que muito nos agrada porque compartilha a vivência, o dia a dia, a vida, o conhecimento, que é importante, o conhecimento acadêmico. E a gente finalizou o outro bloco falando sobre as nossas redes sociais, né, o nosso canal no YouTube. E aí eu queria, professor, também lhe perguntar se a senhora já está também na rede social, divulgando, né, prestando informação ou até recebendo feedback sobre o trabalho que a senhora realiza. E quais são suas redes sociais?
Sim, vamos lá, sigam nossas redes sociais. Eu tenho o meu canal no YouTube, Educação em Contexto, professora Maria Raquel. Lá a gente compartilha, né? Ele é um trabalho voltado para educação de 0 a 3, atividades com crianças da primeiríssima infância. E agora a gente está fazendo aí uma remodelagem desse canal, professor, voltando para a parte da educação inclusiva, né? Para a parte da educação especial. Eu hoje, como professora do atendimento educacional especializado da primeira creche pública, onde tem esse serviço em Manaus, estou tentando ali fazer uma remodelação, né, uma remodelagem nesse sentido, para poder trabalhar com essas famílias e para também saber servir como um ponto de orientação para esses pais, né, do que se fazer pedagogicamente, didaticamente, como é que eu posso trabalhar, onde eu posso ir, orientações familiares no sentido de onde buscar atendimento para essas crianças. Então, ele surge ali como uma ferramenta, como uma alternativa, né? Nós também temos o meu Instagram pessoal, Raquel Juca, Juca K-A, no final, @. Você pode seguir lá também, a gente sempre está mostrando, né, sobre o nosso trabalho, palestras que a gente dá para a comunidade de uma forma geral, orientações aos pais, as premiações no contexto da creche, né, que eu trabalho. Então, está aberta aí para vocês seguirem, sigam a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, já que tu falou na palestra, porque o povo sempre me convida para palestra, né? Eu já trabalhei bastante com palestra. Sim. E já circulei bastante, mas eu fico feliz, sabe, Raquel, em saber que tu faz a mesma coisa, porque assim, durante um tempo, eu criei muita visibilidade em torno da minha pessoa, do meu nome. Acho eu que em virtude do fato também de eu ter deficiência, o pessoal sempre tem um mito de que a gente entende, né? Mas eu sou ser humano, eu costumo dizer isso para as pessoas, né? Por exemplo, eu sou de um tempo em que não tinha nenhum atendimento, nenhuma discussão, nenhum debate, a legislação era muito reduzida, quase nenhuma, sobre o atendimento especial. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o que é preciso para te levar para uma palestra? Porque ao tu divulgar isso aqui, muita gente vai ficar interessada. Pela experiência que tu tem. Convite. Convite que a gente vai. Eu adoro falar daquilo que eu faço. No contexto da minha professoralidade, no contexto da minha vivência enquanto mãe. Eu acredito que a gente não é uma caixa, né, que se fecha ali naquele conhecimento. A gente precisa transmitir aquilo que a gente vai galgando, né, dentro do processo do que a gente vai vivendo, da nossa vivência. Então, sempre que convidam, a gente vai, eu vou com muita satisfação, gosto de estar falando para as pessoas, gosto de estar mostrando para os outros pais que eles também são capazes. Isso. Né? Eu foco muito nessa parte da família, professor, porque como eu trabalho com crianças de 0 a 3 anos, a família, ela é o parceiro fundamental. Ela é que vai ali fazer toda aquela articulação para que esse processo de inclusão, de fato, ele aconteça. Então, é como eu sempre falo, as mães, elas precisam se empoderar das legislações, das políticas públicas. Elas precisam se empoderar do conhecimento científico, que muitas vezes está aí, disperso aí na rede. Então, você tem que buscar esse conhecimento. Então, eu penso que esse envolvimento familiar, ele é crucial, fundamental. E você que é mãe, você que é pai, busque conhecimento, se empodere. Eu sempre falo, o empoderamento é a palavra-chave. Olha, tu sabe que quando eu vim aqui para o Projeto Curupira, eu quis trazer uma outra forma de abordar a questão da deficiência e da inclusão escolar. Porque quando eu cheguei, era muito num ambiente, assim, numa atmosfera do coitadinho, do pobrezinho. E não é que eu acho isso errado por um ponto, assim, totalmente. Mas isso é sempre em relação à pessoa com deficiência. Sim. É tratado no diminutivo. E aí, quando tu traz agora sobre a questão da família, ainda um dos temas recorrentes na minha palestra é justamente isso. O processo de inclusão está fadado ao fracasso quando ignora a família. Com certeza. Não tem como. Com certeza. Né? E quando você fala isso agora, e você externou isso aí de modo espontâneo, eu me senti à vontade, porque é o que eu tenho falado, e às vezes eu me sinto só falando sobre isso. O que eu estou te falando, que me levou para a escola foi meu pai, ninguém atendeu, ninguém disse, ele me levou, matriculou e eu fui para a escola, e acompanhou, né? A mesma forma, eu agora vi você falando isso daí, e eu vejo às vezes as pessoas ainda
a própria família se colocar nessa situação, assim, como se fosse pedinte. Então, quando tu diz, olha, se empoderem, peguem a legislação, conheçam os estudos e as pesquisas, isso é ótimo, porque a gente começa a tratar num outro nível, né? E as pessoas também começam a entender que você não é uma mãezinha, um paizinho que está lá, mas você conhece todo o processo, você se envolve no processo, você vai participar do processo. Me diz como é que é feito esse atendimento de 0 a 3 anos? Então, hoje nós trabalhamos, né, na primeira sala de recursos de atendimento educacional especializados em creche em Manaus, né? Essa sala ela foi um sonho, ela foi construída aí paulatinamente e hoje, graças a Deus, ela se tornou palpável, ela é concreta, é um espaço onde a gente atende. Então, nesse contexto, eu estou atendendo no momento 26 crianças de 1 a 3 anos de idade, com deficiências e crianças em risco ali de algum atraso, alguma atipia de desenvolvimento. Então, a gente recebe essas crianças e faz aquele atendimento através do lúdico, porque eu sempre utilizo o lúdico, e através dos materiais acessíveis de baixo custo que a gente mesmo constrói nesse espaço para estar ali oferecendo um serviço de qualidade para essas crianças, né? Como eu sempre falo, uma educação equitativa, inclusiva, democrática e participativa. E aí entram todos os atores sociais nesse contexto. Né? Muito bom. E é bom te ouvir dessa forma, sabe? Não só que tu fala com conhecimento, com propriedade, mas tu traz algo que eu acho que é interessante. Uma vez, fazendo seleção para professor trabalhar com formação de professores de educação especial, eu falei que o principal critério que eu utilizava na hora da entrevista não era conhecer o teu currículo lá, o teu currículo acadêmico. Sabe o que era? Era o olhar. Quando eu via o professor empolgado, que o olhar brilhava, eu digo, esse serve para trabalhar comigo. Tem que ser, né? Porque sem paixão é difícil, Não, Raquel. tem que ser, tem que ter. Tem que ter empatia, tem que ter paixão, É. tem que ter envolvimento. É. Então, senão não acontece nada. Me diz uma coisa, Raquel. Tu é nossa aluna aqui no Profei, sim, né? No nosso mestrado em Educação Inclusiva. Qual a expectativa que tu tem em relação a profissional Raquel, a melhorar o atendimento, a evoluir em termos de conhecimento para aquilo que tu já pratica como mãe e como professora? Professora, eu quero, através do Profei, né, que é como a gente estava falando antes, né, a pesquisa, ela não pode ficar estanque, ela não pode se guardar dentro de uma caixa, ela tem que ir para a sociedade. Então, o que eu quero contribuir através do Profei? Através do meu produto educacional, que é exatamente a construção desses materiais didáticos acessíveis, de baixo custo, para a sociedade. Maravilha. E a gente está terminando o terceiro bloco, já passou tão rápido, 30 minutos, Raquel. Rápido demais. Né? Mas olha, eu vou te deixar aqui já um convite, para que a gente possa fazer em outro momento, assim, por temas específicos, essa conversa. Sim. Né? Porque aí tu pode compartilhar também no teu canal sem problema nenhum. Porque nessa área do conhecimento, a gente não pode, como algumas pessoas ainda, se comportar de forma egoísta. A gente tem que compartilhar. Quanto mais informação a gente compartilhar, melhor será para a gente abordar a temática, aprofundar o conhecimento e oferecer, acima de tudo, o atendimento para aqueles que precisam. É verdade. Né? O protagonismo deve ser da pessoa com deficiência e não daqueles que se imaginam dono do assunto, né? E se apropriam da temática e se tornam pessoas hoje em dia insuportáveis, que só eles podem falar, só eles podem dizer. E eu estou aqui, desde quando eu vim para cá, para dizer para as pessoas quem são os protagonistas e quem é que deve, sim, serem direcionados todos esses processos. Verdade. Tá bom? Então a gente já retorna para nossas finalizações. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui já para nossas despedidas. Infelizmente, né, devo dizer para a Raquel que passou o tempo tão rápido, né, que a gente nem percebeu, mas quando a conversa é boa e tem conteúdo, sempre passa muito rápido. Eu queria aproveitar essa oportunidade, Raquel, que a gente está voltando no novo formato, né, nessa nova temporada, e eu queria agradecer, porque na primeira temporada nós não tivemos Libras, né, e a gente, é claro, pede desculpa. Eu sou do tipo que eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em admitir,
mas por falta de recursos, por falta de equipamento, por falta de oportunidade, de uma equipe numerosa, você está vendo aqui, né? Você mesmo comentou que quem assiste não imagina a quantidade de gente que está aqui, né? Mas tem. E eu queria iniciar justamente agradecendo aos alunos do curso de Publicidade do Instituto Federal do Amazonas, que dão todo o suporte técnico. Esses meninos, eles transformam, né, isso tudo. Eu costumo dizer para eles que eles são feiticeiros, né? Porque eles realmente conseguem nos encantar com pouco recurso, né, mas com muito trabalho, com muito esforço, com muita competência. E agradecer também os dois intérpretes que são da casa, são daqui do Instituto Federal do Amazonas, a Franciquele, tá? E o meu amigo Jurandir. O Jurandir está não só acompanhando nas Libras, mas também já acompanhando no dia a dia, convivendo comigo. Professora, eu já estou com mais dificuldade para caminhar e o Jurandir já ajuda aqui. Todos eles, na verdade, né, que me veio com alguma dificuldade. Então o Jurandir e a Franciquele estão estreando o nosso novo formato, o nosso novo ambiente, e agora com Libras, para que os nossos seguidores também, surdos, né, possam nos acompanhar com mais propriedade e obter mais informação. Professora, a gente volta para nossas considerações finais. Fique à vontade para a senhora falar, convidar, avisar, alertar quem a senhora quiser. Mas para mim foi uma satisfação conhecê-la e depois saber do quanto que a senhora faz e faz bem feito. Obrigada, professor, pelo convite, né? Como eu falei, eu fico assim muito lisonjeada. Já conheci o professor Dalmir das redes sociais, né? Vinha sempre aqui nos setas da vida. Era livro do professor Dalmir, lá estava a professora Raquel, lá vamos pegar um autógrafo, enfim. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, né, nesse momento, até uma concretização de um sonho, estar aqui conversando com você, que para mim é uma pessoa assim, de referência nesse contexto. Fica aqui o meu convite a quem quiser aí nos seguir nas redes sociais com o meu trabalho. Tem um canal no YouTube, como eu já falei, o Educação em Contexto. Professora Raquel, você pode procurar lá. Está lá os nossos vídeos e seja sempre bem-vindo, né? Nas minhas redes sociais, no Instagram também, onde eu divulgo o nosso trabalho, divulgo o meu trabalho aí no contexto do atendimento educacional especializado de 1 a 3 anos de idade, nossos trabalhos, nossos projetos, enfim, tudo que envolve aí esse mundo da educação inclusiva e da educação especial. E, novamente, fica aqui o meu muito obrigado pelo convite, tá bom? Então, estamos sempre aí. Obrigado, professora. A gente agradece imensamente a sua vinda aqui, a sua participação e dizer para todos que nos acompanham que nessa nova temporada a gente vai trazer algumas pessoas, como eu falei, protagonistas, né? Sim. E para que possam compartilhar suas experiências, né, o que está fazendo e assim por diante. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, Espaço Curupira, está lá no YouTube, você vai encontrar todos esses materiais adaptados. E também divulgar para as instituições, professoras, que queiram receber o nosso material impresso, que inclusive está aqui em cima da mesa, que você pode nos mandar um e-mail, né, e você também receberá na sua escola. Inclusive a gente está enviando agora para o interior de São Paulo e para o Paraná. Instituições que nos localizaram aí, entraram em contato e a gente está enviando para lá. Então, quem quiser, também a gente está enviando, tá? Não esqueçam também de nos seguir com o nosso Instagram, espaço.curupira. É onde a gente também tem postado várias informações, palestras, eventos e assim por diante. De resto, eu agradecer, muito obrigado, agradecer a minha equipe, aos intérpretes, e dizer que daqui a alguns dias a gente vai estar com esse material, né, já postos e outros tantos temas que a gente vai tratar por aqui. Meu muito obrigado a todos.